colocou uma palavra no meu coração e hoje à noite eu quero dar continuidade a essa palavra. Pela manhã eu quero falar sobre Esther e à noite eu vou falar sobre Mardoqueu ou Mardokai, né? Eu quero estar falando sobre esse livro hoje. Deus foi falando muito comigo na viagem sobre Esther, uma mulher que, segundo, né, o significado, significa estrela, aquela que brilha, mas também significa aquela que é perseverante, aquela que literalmente usou a sua oportunidade que foi dada para poder glorificar o Senhor. Deus, ele não tem problema em colocar ninguém em lugar de destaque, ele não tem problema em elevar ninguém em uma posição, desde que, na verdade, a pessoa vai glorificar o nome do Senhor, né? E eu quero ler apenas um versículo, capítulo 4, verso 16 de Esther. Capítulo 4, verso 16. O 15 também. Diz assim, Esther, capítulo 4, verso 15. Sabemos que essa menina jovem, órfã, não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por Mardoqueu, que não era o seu irmão, né? Mas que na verdade o assumiu, era parente dela, próximo dela, e resolveu cuidar dela, e cuidou dela nos caminhos de Deus. Mais importante, cuidou dela nos caminhos de Deus, ensinou os princípios de Deus na vida dela. Por isso que a Bíblia vai dizer, ensina o seu filho o caminho que deve andar, quando ele vier a ser grande, ele não desviará dele. Esther mostrou ser essa mulher. Ela foi ensinada pelos princípios de Deus por Mardoqueu. A Bíblia não diz que Mardoqueu tinha esposa, que tinha outros filhos, não deixa isso claro para a gente, mas ele educou essa criança, educou essa jovem, que se tornou adolescente, jovem, e que você sabe da história, foi escolhida por Deus para ser esposa do rei Xerxes, mais ou menos 590 e poucos antes de Cristo. Diz assim: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. A Bíblia diz no verso 17, Esther. Por que Esther pede Mardoqueu para fazer isso? Porque Mardoqueu ensinou, Mardoqueu instruiu Esther, Mardoqueu ensinou os caminhos de Deus para Esther. Esther agora, depois de ficar 1 ano, 10 meses, ela não chegou a ficar 1 ano, mas 10 meses sendo cuidada com todos os olhos, né? Com todas as mirras que tinha no Oriente. A Bíblia diz que o rei Xerxes olha para Esther entre outras mulheres, 7 mulheres, e vê Esther, uma mulher bonita, abençoada, formosa. O rei olhava o exterior de Esther, mas Deus o colocou no palácio porque olhava o interior de Esther, né? E eu quero falar sobre isso, a grandeza de ser bonito, belo, de ter um corpo esbelto, bonito. Isso não é pecado. O mais interessante é para que eu estou usando o meu corpo, para que eu estou usando aquilo que Deus me deu. Aí sim, Deus vai usar. Deus não vai usar só aquele malho acabado, poderíamos dizer assim, ou aquele mais ou menos. Não, Ele usa pessoas abençoadas, bonitas, mas Ele quer olhar o interior da pessoa. E é isso que acontece aqui. Mardoqueu, então, quando ela vai para o palácio, a Bíblia diz que agora tem um homem chamado Ramã que se levanta contra o povo judeu. E esse homem, ele é promovido lá no exército do rei Xerxes, né? E ele se levanta contra o povo judeu. E a Bíblia diz que Mardoqueu, quando sabe dessa história, procura a Esther. Quem é Esther? Rainha, esposa do rei Xerxes. E a Bíblia diz que Mardoqueu chama ela e disse assim: Deus te colocou nessa posição, quem sabe, para que você seja usada agora. Porque Esther no princípio ficou com medo, como todo mundo tem medo, nós temos medo. Nós somos pessoas que temos medo, isso é bom. Mas não o medo, na verdade, para paralisar. O medo para paralisar, ele não é de Deus, ele não é do Senhor. Aí quando chega no verso 16, ela toma uma decisão, ela toma uma direção. Agora por que ela tomou uma direção? Só porque
O Mardoqueu criou ela, ensinou, deu comida a ela, alimento a ela, não, ele ensinou a palavra de Deus a ela. Agora, Mardoqueu está cobrando de Esther os princípios bíblicos da palavra de Deus. Você pode ser bom com qualquer pessoa, mas se não houver a palavra de Deus, se não tiver direcionamento da palavra de Deus, não vai acontecer nada. Você pode educar o seu filho de qualquer maneira, mas se não tiver a palavra de Deus, o mundo sufoca ele, o mundo sufoca ela. Aqui não, nós vemos um exemplo na vida de Esther, depois de moça, depois de jovem, depois de casada com o rei Xerxes, se tornou rainha daquele império. Essa mulher agora, ela vai fazer jus o que foi ensinado de Deus na vida dela, o que foi ensinado do Senhor na vida dela. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece na vida daquele que é ensinado. O que faz nos mover nesses últimos dias é a palavra de Deus. O que nos faz ir e vir e acreditar que quem vai continuar nos guardando é o Senhor, é a palavra de Deus. E aqui Esther então diz assim: vamos jejuar 3 dias, o povo judeu. Eu também vou jejuar com as minhas criadas, com aquelas que cuidam de mim aqui no palácio. E depois de 3 dias eu vou me apresentar ao rei. Se o rei quiser me matar, não tem problema, porque segundo o costume, se o rei não levantasse o cetro para aquela pessoa que chegasse a ele sem ser marcado, seria enforcado. Assim como a sua esposa foi morta, na verdade abandonada, porque ela não apareceu no dia que ele tinha convidado. E aí, querido, eu quero falar algumas características da vida de Esther, que você pode falar tantas outras, e que serve para nós hoje no século 21. Nós estamos falando algo de quase 3.000 anos atrás, porque 590 e poucos antes de Cristo, essa história foi escrita e contada para que nós pudéssemos hoje estar falando sobre ela. No século 21, no ano 2020, um ano que queríamos que terminasse 2019 logo, porque foi um ano terroroso, um ano horroroso, um ano difícil. 2020 vai ser melhor, mas nós não sabemos o que espera o amanhã para nós. Nós sabemos uma coisa: termos confiança em Deus e acreditarmos nesse Deus, termos expectativa mais de Deus, expectativa do Senhor, da palavra de Deus. Esther, querida, a primeira coisa que eu vejo na vida de Esther, lendo, ontem eu li, na verdade, todo o livro de Esther, e algumas partes que eu já tenho marcado, as outras que eu fui marcando. Esther não era só uma mulher bonita, uma jovem bonita. A Bíblia diz que Esther era uma mulher amável, ela tinha amabilidade. Não tem como você chegar no meio de 7, tinha outras, talvez até mais bonita do que ela. Eu não sei se você já se deparou com pessoas assim. Ele não é tão bonito, ela não é tão bonita, mas por ela ser amável, por ele ter uma palavra, uma maneira de chegar e sair, você, na verdade, a primeira característica de Esther, ela era uma mulher amável, ela tinha amabilidade. Ela não era uma mulher carrancuda, não tinha apenas o estético, não tinha apenas o físico, o exterior, ela tinha o interior dela também bonito. Amabilidade, querida, é algo que nós temos que praticar e buscar de Deus, porque na verdade, no fundo a gente não quer, tem que perdoar, tem que amar, tem que virar a face direita. Esses últimos dias nós falamos muito sobre isso, lá nessa viagem. A Bíblia diz que todos que conheciam ficavam com boa impressão de Esther. É gostoso isso, quando você fica com boa impressão das pessoas. Século 21, parece que ninguém mais ama, parece que ninguém mais perdoa. Não, a palavra de Deus, quando ela está dentro de nós, ela vai gerar. Ela gera. E ela gera o quê? Coisas boas de Deus na nossa vida. Então Esther não era apenas uma mulher bonita. No capítulo 2, no verso 15, diz mesmo assim: quando chegou a vez de Esther de se aproximar do rei Xerxes, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que viam. Ela não pediu nada além. Ela disse: olha, para usar esse óleo aqui eu vou usar, é para ir agora na presença do rei eu vou. Ela não exigiu nada. Ela poderia ter exigido: não, tem que melhorar mais, tem que fazer mais. Nada disso. Era uma mulher, na verdade, que causava boa impressão.
É gostoso. Eu sei que nós não vivemos de impressão apenas das pessoas. Nós vivemos também, na verdade, de testemunho. Mas a impressão, diz que a primeira impressão é a que fica. Se alguém chega perto de você, falando mal, criticando, fazendo um monte de coisas, qual é o relatório que você tem daquela pessoa? Ruim. Se a pessoa chega amável, educada, na verdade, com princípios, você guarda aquilo no seu coração. A atitude amigável de Esther, querida, amados, davam a entender às outras pessoas que ela era uma pessoa bonita também por dentro e não apenas por fora. Havia mais mulheres bonitas ali junto com Esther, competindo com ela para obter o lugar de rainha, mas a atitude de Esther se destacou entre todas as outras. É interessante, querido, que aquilo que a gente tem dentro externa. Se a pessoa é má por dentro, externa o mal por fora. Se a pessoa é boa por dentro, externa o bom por fora. Não tem como a gente ser por fora. Por isso que se tem máscara, para a gente tampar, na verdade, quando alguém fala perto do outro e joga saliva, né? E se for eu, ainda jogo mais ainda. Então temos que usar máscara. A máscara está tampando alguma coisa. Toda pessoa que usa máscara no sentido espiritual é só por algum tempo. Logo dissipa, logo a máscara cabe, apodrece. E aí não tem como. Por exemplo, uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganosa, fraudulenta, uma pessoa que chega mentindo na beira das pessoas, ela tem pouco tempo de vida, na verdade. Nada vale, querido, sermos bonitos por fora, se não somos bonito por dentro. Nesses dias, Deus está escolhendo mulheres, homens como Esther, que sejam bonitos por dentro, e o seu exterior vai sendo consertado. O seu externo, aos poucos, vai sendo consertado. Quando o meu interior, ele está sendo renovado dia após dia, na presença de Deus. E a Bíblia diz isso. Mesmo que o meu exterior se corrompa, o meu interior tem que renovar. Por quê? Porque onde tem o Espírito de Deus, ele tem poder sobre aquilo que não é o Espírito de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 3:4, mesmo assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não pereça, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. O que Pedro está dizendo? O seu espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. Ele não diz que o exterior não tem valor, Pedro. Ele disse o maior valor, a maior essência é o que tem dentro de você, que é o dócil e o tranquilo. Porque, na verdade, vamos criar no século 21 ou 22, se você chegar lá, se nós chegarmos, por que nós vamos criar, na verdade, uma situação onde não vamos aquietar o nosso espírito? Porque ele diz assim que Deus agrada de um espírito dócil e tranquilo. Tem, tá beleza, tá tendo guerra, olha a multidão de gafanhoto tá chegando aí, né? Até contaram quantos gafanhotos era, porque era 40 milhões de gafanhotos, estava chegando no Brasil. Não interessa, quem cuida de nós é Deus, quem vai continuar cuidando é Deus. Vamos tomar todas as medidas, todas as precauções. Ontem eu vi um pastor dando uma palavra e eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte, que a igreja nesse período de pandemia é o lugar que mais tem, na verdade, tomado todas as medidas necessárias. Olha a distância que nós estamos um do outro aqui. E se tivesse mais 20, mais 30 daria a distância, né? Então significa que a beleza física de Esther, ela já adquiriu, ela já nasceu. Mas a beleza interior, ela teve que adquirir. É algo que se adquire. O nosso interior tem que ser adquirido. Não é verdade? Nós também podemos aprender a ser amável como Esther. Podemos também passar, e o lugar que a gente passar, deixarmos o perfume de Cristo. O lugar que a gente passar, deixarmos o perfume do Senhor. Deus nos deu oportunidade nessa viagem, apesar da dor maior da minha esposa, porque é filha, mas a gente teve a oportunidade de ficar falando do amor de Jesus e da palavra de Jesus até meia-noite com pessoas.
Isso é gostoso, Deus prepara, coloca pessoas no caminho. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, sim. Temos que cuidar, sim, querido. De maneira nenhuma a Bíblia diz que não é para cuidar do corpo, não é para se preparar. Não, não é verdade? Mas nós precisamos cuidar da nossa beleza interior. Como temos cuidado da nossa beleza interior nesses últimos dias? Como temos cuidado da nossa beleza interior no período de pandemia que já tem 3 meses ou mais? A amabilidade, querida, é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23. Um dos frutos do Espírito é a amabilidade. Então significa que eu tenho que buscar, eu tenho que tratar Ele, eu tenho que trazer Ele, eu tenho que buscar Ele para dentro de mim, eu não posso deixar Ele fora. Essa é a primeira característica daqueles que Deus eleva e coloca em patamares mais altos, porque ele sabe que Deus está dentro dele, porque Deus sabe que o Espírito dele está dentro dele, e na hora X, na hora H, na hora que a coisa pegar, ele vai dizer assim: eu amo meu Deus, eu amo meu Senhor, não vou querer exigir nada que não seja de Deus na minha vida. Foi isso que Esther fez, foi isso que nós aprendemos nessa manhã. Essa mulher bonita por fora, mas linda por dentro. Bonita por fora, mas aperfeiçoada por dentro. Linda por fora, mas trabalhada por Deus por dentro. Deus olha o nosso interior, a nossa casca mortal. Quando a minha sogra desceu àquela sepultura, e eu olhei e disse assim: acabou, já tinha acabado para ela. Essa hora já tinha acabado a vida dela nessa terra, e a nossa esperança é que ela foi salva com Cristo Jesus. Segunda coisa que eu vejo na vida de Esther, que nós temos que buscar muito também: sabedoria. Deus deu sabedoria para Esther para agir de maneira especial. Para quê? Para salvar o seu povo. Para que Deus vai me dar sabedoria? Só para mim ganhar dinheiro? Só para mim ser bem visto na sociedade? Só para mim ser melhor do que as pessoas? Só para que eu seja rainha, e no lugar de Esther, o texto é dela, só para que eu seja rainha, coloque uma coroa e todo mundo chegue até mim, chegue as criadas para me servir? Não, Deus não dá posição a homem, a mulher nenhuma, se não for para a glória dele. Deus não vai dar nada a ninguém que não seja para a glória dele. É bíblico, é fato encerrado. Está encerrado o assunto. Ele diz: eu não dou minha glória a outro. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Esther. Esther teve sabedoria. Ela viu os conselhos do seu primo, porque era o primo dela que criou ela. Ela ganhou experiência agora. Esther agora aprendeu a não agir precipitadamente, porque o precipitado ele se torna como bobo, como louco. Na verdade, querido, havia um plano de Ramã, que era um dos maiores chefes do rei Xerxes, contra o povo judeu, para destruir o povo judeu. Esther organiza um banquete, ou melhor, ela organiza 2. Ela organiza o primeiro banquete, porque o rei Xerxes, quando ela chega diante dele, ele diz assim: pede o que quiseres, até a metade do meu reino, e eu te darei. E ela disse assim: não, eu vou fazer uma festa, e eu queria convidar você, rei, e queria convidar também Ramã, que era o cara que queria matar todo mundo. E Ramã foi embora muito tranquilo e avisou até a sua esposa. O cara cruel, de momento ele acha que está levando vantagem, mas quando ele volta para o banquete, a coisa muda de figura, a coisa é diferente. Quando ele passa no palácio, lá está Mardoqueu na porta. Mardoqueu não se dobra diante dele, porque Deus não te levantou para se dobrar para o mundo, Deus te levantou para se dobrar para Deus. O judeu não se dobra para o mundo, era já a característica de essência dele, aqueles judeus que conheciam o verdadeiro Deus. E Ramã se levanta agora contra Mardoqueu, que quer matar todos os judeus, mas ele esquece que Deus tinha levantado uma mulher para colocar no trono, para poder se levantar em prol do seu povo. Deus não vai fazer nada na minha vida, na sua vida, que não seja em prol do outro.
Essa é a característica da igreja. É para o outro, nós não vivemos para nós. Mas eu vivo para minha família, para criar minha família, amém, glória a Deus. Excelente, é o primeiro. Mas e depois tem o outro, e tem o outro, e tem o próximo, e tem o próximo. É assim. A Bíblia diz que ela organiza um banquete para ganhar a favor do rei e escolher as palavras certas para poder dizer ao rei. Ela prepara um banquete. Olha que coisa interessante, isso é sabedoria. A Bíblia diz assim: pede-me sabedoria e eu lhe darei. Lá em Esther capítulo 1, verso 1, 2 diz assim: então o rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, já era 2 dias de festa, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Ele fala mais uma vez o que ele falou no palácio. Graças à sabedoria que Deus deu a Esther, graças à sabedoria que ela buscou de Deus e não esperteza, porque o esperto ele cria buraco para ele mesmo. Esther salvou todos os judeus no Império Persa, que foi um dos maiores impérios que teve na história passada. A Bíblia diz, querido, que como Esther, nós também temos que pedir a Deus sabedoria. Senhor, eu não consigo resolver. Se eu não sair desse problema, o que eu vou fazer? Isso é buscar sabedoria de Deus. Mas enquanto eu estou lá com a caneta, cruzando para cá e para lá, eu estou buscando às vezes apenas uma esperteza para poder me sair ileso daquela situação. Quantas pessoas estão nesses dias, empresas falindo, fechando, quantas famílias na verdade sendo destruídas, porque na verdade estão buscando esperteza. Como vou fazer? Não vou roubar. E aí o índice de roubo aumentou, o índice de feminicídio aumentou, porque as pessoas estão calculando com o seu intelecto: o que eu vou fazer para sair dessa pandemia? Nós não temos que fazer nada, quem vai fazer é o Senhor. A igreja não vai fazer nada, ela só vai buscar, ela só vai fazer como Esther fez: se consagrar, orar, se colocar diante do Senhor, buscar, ler, meditar na palavra de Deus, orar, interceder. Eu lembro que eu cheguei sexta-feira, e quando você faz uma viagem de 900 quilômetros, seu corpo fica tremendo assim. Você toma um banho, começa a dar uma relaxada, mas você está tremendo. Eu falei: eu preciso para a igreja orar. A igreja não pode parar de orar. A igreja nunca pode parar de orar. Eu sei que a igreja está orando nas suas casas, mas nós temos um compromisso de estarmos orando aqui no prédio da igreja. E eu falei: temos que orar, temos que buscar a Deus. Todas as quintas-feiras os pastores estão orando num prédio aqui da cidade alto, orando por toda a cidade. Eu não fui essas 2 quintas-feiras porque eu estava para lá, mas na próxima eu estarei lá. Fizemos um propósito de 7 semanas. Temos que orar. Quem vai nos ouvir é Deus. Tem muita gente achando que está no controle nada. Quem está no controle dessa cidade é o Senhor. Quem está no controle desse país é o Senhor. Quem está no controle das famílias é o Senhor. Tem muito governo achando que está no controle nada. Está no controle nada, o controle é total, é do Senhor. Lá em Tiago capítulo 1 verso 15 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Senhor, eu não consigo sair dessa situação. Olha o que Deus coloca no coração de Esther: vamos jejuar 3 dias, porque ela tinha aprendido com o seu primo. Vamos 3 dias ficar sem comer e sem beber. E coloca todo esse povo judeu também, porque eles serão mortos. Fala com eles que é vida ou morte. É vida ou morte orar e jejuar. Querido, esse dia que na verdade, a igreja é momento da igreja. Agora é o momento da igreja, não é momento de festa mesmo. E eu vi uma frase lá do Calil em BH: se houver alguém fazendo churrasco, manda a polícia. Mas ele não disse: se houver alguém fazendo culto, manda a polícia, não. Como aqui também, graças a Deus, o Minas Consciente, o prefeito aderiu, o Minas Consciente, glória a Deus, liberou uma parte da igreja, 30 pessoas por enquanto, mas eu sei que vai continuar liberando mais. Quanto mais a igreja for liberada para o reino espiritual, mais resposta de Deus terá na cidade. Quanto mais fechar a igreja, menos resposta de Deus tem na cidade. É bíblico, é bíblico. A autoridade espiritual da igreja a autoridade espiritual de uma cidade é a igreja do Senhor, é o povo de Deus, é aqueles que clamam pelo nome do Senhor Jesus.
É aqueles que fazem suas reuniões, onde tem 2 ou 3, clamando pelo nome do Senhor Jesus. Se tem falta de alguma sabedoria, peça a Deus. Nessa manhã, você que está aqui, você que está em casa, está tendo falta de alguma coisa, busca a sabedoria de Deus. Só Ele pode dar sabedoria. Ensinamento a gente pode aprender em qualquer lugar, qualquer livro, qualquer Google, Facebook, um monte de lugares a gente aprende, né? Mas sabedoria só através da palavra de Deus, só através do Senhor Jesus, só através do Espírito Santo de Deus. A sabedoria de agir de maneira certa no momento certo. Não adianta eu agir certo no momento errado. Para o bem de todos, quem tem sabedoria evita sofrimentos. Para quê? Não é agora. O momento é agora. Esther se levanta e diz para Mardoqueu: então vá, diga a todos os judeus, 3 dias de jejum, e depois eu vou chegar diante do rei. Ore por mim. Se ele quiser me matar, problema. O rei tinha lançado um decreto através de Ramã que ia matar todos os judeus, porque ele estava sendo enganado. Só que Mardoqueu, no início do seu trabalho no palácio, livrou o rei Xerxes de ser assassinado por 2 guardas. Ele ouviu os guardas falando: olha, vamos buscar uma empreitada aí, vamos matar esse cara, vamos pegar uma empreita aí, né? Mas um dia vamos pegar ele numa calada na noite, vamos destruir a vida do rei. Não, a Bíblia diz que Mardoqueu se levanta, avisa o rei Xerxes manda enforcar esses 2 homens, mas não deu nenhum agrado para Mardoqueu, fez nada na vida dele. É a palavra que eu quero estar dando à noite, quero estar falando à noite. Sabedoria evita sofrimento. Sabedoria traz o agir de Deus na hora certa, no momento certo. Agir de Deus na hora certa, no momento certo. Eu me lembro uma vez que eu tomei uma decisão na igreja Ohanã de agir como uma pessoa certa, mas na hora errada. Eu estava certo, mas na hora errada. O que aconteceu? Perdi meu direito. O pastor me chamou e falou assim: você agiu certo na hora errada, então você errou, você perdeu o seu direito. Não adiantou nada. Eu tive que voltar, refazer o caminho de novo, procurar a pessoa, pedir perdão, porque eu estava certo e ela estava errada, mas eu agi na hora errada. Sabedoria faz com que a gente haja na hora certa, da maneira certa, do jeito certo. Tudo tem que estar junto. Não adianta eu apenas estar certo. Não, eu estou certo, beleza, mas a hora era aquela? Não, então perdi o controle. Deus deu sabedoria a Esther. Esther busca a sabedoria de Deus, porque o seu primo o ensina os caminhos de Deus e os princípios de Deus. E aí agora ela vai trilhar essa direção de Deus, onde Deus tem colocado. Por último, tem tantas coisas que nós podemos tirar da vida de Esther. Coragem. Mulher bonita por fora, uma mulher amável. A amabilidade de Esther é nítida no texto, do capítulo 1 até o 10. Uma mulher bonita por fora, bonita por dentro. Uma mulher, na verdade, que tem sabedoria, buscou sabedoria, porque só toma decisões desse tipo quem busca sabedoria. Qual era o momento de Esther aqui? Posição. Povo judeu que se dane, eu não tenho nem pai nem mãe. Quem é esse povo? Nem conheço. Foi meu primo que me criou, foi nem meu tio. Eu não quero nem saber. Olha, eu tenho uma coroa, eu tenho do bem e do melhor, metade desse reino é meu. Não, reino de Deus não é assim. Reino de Deus eu me preocupo com o outro, me preocupo com o próximo. Ah não, as igrejas foram liberadas poucos dias atrás, 25% das igrejas, e 200 metros tinha que ter o prédio. Eu me levantei, eu fui um dos primeiros a me levantar e falei assim: não, quantas igrejas que tem prédio com 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, 80 metros quadrados, não vai poder fazer culto? E levantamos em oração, e levantamos também questionando, por que não? Ah, mas eu estou bem, a igreja tem 200 metros quadrados, e se ele tivesse colocado que seria 400 metros quadrados? Então eu não podia. Não. Na verdade, querido, o momento de Esther é aquele momentozinho que a gente aprendeu daquela ilustração. Lembra da ilustração? O ratinho chegou, o fazendeiro falou assim, comprou uma ratoeira bem grande para pegar o rato. E aí o ratinho chegou para a galinha e falou assim: você podia me ajudar, porque o fazendeiro comprou uma ratoeira, e a ratoeira é para mim. Ela virou e falou assim: o que eu tenho a ver com isso? Você que é o rato, você se vira com o fazendeiro lá com a ratoeira. Procurou o porco, e aí o porco
seu porco, o fazendeiro comprou uma ratoeira e eu vou ser levado. Eu vou lá para pegar o queijo e a ratoeira vai me pegar. Ele disse assim: o que eu tenho a ver com a sua vida? Eu sou porco, eu não sou rato, olha o meu tamanho. Procurou a vaca: dona vaca, olha, o fazendeiro comprou uma ratoeira, vai me matar eu. E a vaca disse assim: você já viu o tamanho do meu pé? Eu posso pisar, amassar a ratoeira. Moral da história: naquela noite, uma cobra entra, né, lá naquele sótão, cai na ratoeira. A mulher levanta desesperada, coloca a mão achando que era o rato, porque o rato estava comendo o queijo da fazenda. Era uma cobra, a cobra pica a dona da fazenda. A dona da fazenda vai para o hospital. E ela fica lá no hospital. E o médico mandou ela para casa e disse assim: olha, ela vai para casa, dona bonitona, mais gorda, vamos matar ela. Foi lá e pau na cabeça da galinha, matou ela. Depois a mulher continuou. E chegou alguns parentes, algumas pessoas de perto para visitar. O dono da fazenda falou assim: nós temos que ser agradável com essas pessoas. Matou o porco, deu o porco para fazer torresmo, festa, E aí a mulher melhorou. O médico falou assim: olha, está recuperada, está toda recuperada. E aí o dono da fazenda disse assim: temos que fazer uma festa. A minha mulher recuperou, não morreu, vamos fazer uma grande festa. Foi lá e matou a vaca. Moral da história: aqueles que não tinham nada a ver com a ratoeira morreram, e o ratinho continuou comendo queijo. É assim, quando nós não nos preocupamos com o outro, preocupamos apenas com a gente mesmo. A tendência é a gente ir primeiro. Você pode ver que toda pessoa depressiva, toda pessoa amargurada, que está dentro da sua casa, que não, entendeu, está assim explodindo, e como o Márcio disse aqui, o relatório do jovem, entrando no guarda-roupa, escondendo e com medo aterrorizante. Na verdade ele está entrando em depressão mesmo. Ele está preocupado só com ele. Ele está preocupado o seguinte: olha, eu não posso morrer, eu quero viver. Mas ele esquece de preocupar com o outro. Então vamos orar, vamos interceder. Esse é um momento importante. O último ponto da vida dessa mulher, que você pode colocar tantos outros de Esther, foi que Esther tinha coragem. Não adianta nada buscar sabedoria, não adianta nada ser bonito por dentro, bonito por fora, se não tem coragem. A coragem te impulsiona. A coragem leva você a arriscar. Eu vou arriscar. Ela disse assim: vamos jejuar 3 dias, vamos ficar sem comer. É o que está escrito aqui, em favor, né, do nosso povo, em favor de mim, que vou chegar diante do rei. Não como nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos jejuar também com vocês. E depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Poucos dias atrás nós tivemos um relatório aqui na cidade, né? Foi no período até que eu viajei, de alguma igreja que foram lá, tudo ato de perseguição na cidade. A igreja nunca fez nada errado e nunca vai fazer. Eu defendo qualquer igreja e qualquer pastor que for chamado na delegacia. Espero que também me defendam, porque a igreja não faz nada errado. Quem faz errado é Satanás, é o demônio. A Bíblia diz que Esther teve coragem. Ela precisou dessa coragem para quê? Para salvar Mardoqueu? Não. Para salvar a sua vida? Não. Para salvar o povo judeu. A nossa coragem às vezes nem sempre vai ser para a gente mesmo. Ela entra na presença do rei, em um momento privado ali dos seus aposentos, e era crime pela lei, poderia ser punida como morte. O rei Xerxes já tinha aprovado o decreto de Ramã, já tinha colocado o sinete do anel dele, só que ele não sabia que Esther era judia. Ele sabia que Mardoqueu era, mas que Esther não era judia. Se ela sobrevivesse ao encontro desse rei, se ela não sobrevivesse, ela poderia ser morta, junto com todos os outros judeus. E ele podia fazer isso porque já tinha decretado. Mas depois de jejuar, querido, 3 dias e 3 noites, em prol do objetivo, ela obteve coragem. Primeiro, ela teve coragem e logrou êxito diante do rei. Às vezes é assim. Tem um texto de Provérbio que diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão frouxos tu és, diz o texto, em outra tradução. Não é para isso. Não é verdade? Nós não somos valentes,
nós temos coragem do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Interessante nessa viagem, a gente sempre faz relatório, né, daquilo que a gente vive no dia a dia. E de uma determinada pessoa que ela não saía de casa, não deixava o filho sair de casa, em lugar nenhum, hipótese nenhuma, lá na roça, no meio do cafezal. Mas essa pessoa, ela é professora. E algumas semanas atrás, a secretária de educação foi no colégio. Então, obviamente que a secretária de educação pode, porque a secretária de educação não pega Covid-19. Né? Só pega Covid-19 outras pessoas, secretário de educação, médico, engenheiro, pessoas ricas, não pega Covid-19. O que aconteceu? A secretária estava com coronavírus. Aí eu falei assim, olha só como que é as coisas. Segura-se. Não estou dizendo que não tem que se prevenir, não tem que se resguardar, mas o medo, eu estou dizendo do medo excessivo. O que que fez na vida dessa pessoa? Esther não. Ela disse assim, se for para morrer, mas já tem um decreto, se for para morrer não tem problema. Olha só, a Bíblia diz em Esther capítulo 4, verso 15 e 16, eu acabei de ler. Eu acabei de ler aqui para nós, no 15 até o 16, que Esther mandou uma resposta para Mardoqueu. Olha, avisa o nosso povo, vamos jejuar 3 dias e 3 noites, não vamos beber nada. Eu vou colocar minhas criadas também para jejuar nesses 3 dias. Isso, na verdade, é de uma mulher que aprendeu os princípios bíblicos da palavra de Deus. Então Esther mandou essa resposta para ele. Deus abençoou Esther porque ela era bonita? Somente? Não. Tinha uma boniteza interna na vida dela. Deus abençoou Esther porque era ela amável apenas? Não. Porque ela tinha sabedoria apenas? Não. Ela poderia ter usado esperteza, criado um certo gingo, um jogo de esperteza. Não. Ela busca sabedoria. Vamos buscar a Deus. A esperteza, ela sai fora da palavra de Deus. Todo intelecto humano é aquilo que sai fora da palavra de Deus, mas a sabedoria é aquilo que caminha de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus nos orienta? O que eu aprendi do Senhor? Então é para mim ter coragem, eu vou ter coragem. Deus abençoa Esther. Esther abençoa uma geração. Deus usa uma mulher numa posição de rainha para poder restaurar, transformar. O rei foi favorável com Esther, castiga Ramã, livrou os judeus da morte. Lembra que antes disso, eu vou estar falando hoje à noite sobre isso. Antes disso aqui, a Bíblia diz que o rei Xerxes vai para o seu palácio, chega lá, ele pega o livro que estava escrito o que Mardoqueu tinha feito na vida dele. E aí ele, quando Ramã entra, Ramã já tinha mandado fazer uma forca, porque a sua mulher e os seus oficiais tinham dito para ele, faz uma forca para Mardoqueu, mata esse cara logo. Quando ele entra na beira do rei Xerxes, o rei Xerxes diz assim, o que você faria a alguém que precisa ser honrado e não foi ainda? Ele achou que era ele. Falou, olha, tem que colocar um cavalo bem bonito, tem que, colocar as pompas nesse cavalo e colocar uma manta muito bonita e etc e tal, e andar com ele nas ruas dizendo, isso é o que o rei faz, aquele que precisa ser honrado. Ele falou, é isso que eu vou fazer, só que é com Mardoqueu. Eu fico maravilhado com essas histórias, porque esse mesmo Deus que foi Deus de Mardoqueu, que foi Deus de Esther, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã, é o mesmo Deus que está aí na sua casa, é o mesmo Deus que está dentro de nós, é o mesmo Deus que mora dentro de nós, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E a Bíblia diz que Esther, ela busca favor, ela encontra favor. Sabe como nós vamos encontrar favor de Deus em relação às pessoas? Quando Ele é a primazia, quando Ele é o primeiro. Sabe quando as portas não vão fechar para nós? Quando Ele é o primeiro. Sabe quando é que vai continuar multiplicando ou vai multiplicar a nossa vida espiritual, financeira, secular? Quando Deus é o primeiro. Se Deus é o primeiro, tudo vai dar certo. Se você tiver coragem de fazer o que é certo, Deus vai te ajudar. Se você tem coragem para fazer o que é certo, não é coragem para fazer o que não é certo, é o que é certo. Esther sentiu medo, mas ela jejuou e pediu Deus direção. Ela jejuou e pediu Deus sabedoria. Da mesma forma, quando eu e você tivermos medo, nós vamos aproximar de Deus e falar, Deus, me dê
sabedoria, me dê coragem, coloca amor dentro de mim, me ensina esses princípios do Senhor no meu coração, faça-me lembrar daquilo que eu tenho aprendido. Olha o que diz 2 Timóteo 1,7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De poder, de amor e de equilíbrio. Então o Espírito Santo de Deus, ele não é um oba-oba. Deus na nossa vida não é apenas para os momentos que eu quero. Deus na minha vida é para os momentos quando eu não quero, mas preciso. Por quê? Porque tem pessoas que precisam. Se a nossa coragem, se a nossa amabilidade, se a nossa sabedoria é para que o outro seja abençoado, nós vamos lograr êxito em tudo aquilo que nós fazemos. Agora, se é apenas para o meu bel prazer, para minhas vontades, para os meus interesses pessoais, saiba que a gente rodeia deserto. O povo do deserto rodeou por isso, porque eles começaram a olhar para eles. Esqueceu de olhar para a nuvem, esqueceu de olhar para o sol. Esqueceu para olhar para a nuvem de dia e à noite esqueceu de olhar para a coluna de fogo. Para aquecê-lo, não era apenas para aquecê-lo, mas para direcionar a vida deles. Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus de Esther, que encontrou uma mulher bonita, mas que era linda por dentro, que encontrou uma mulher que buscou sabedoria, que aprende com seu primo, que não tinha pai nem mãe, e Deus coloca ela numa posição, e agora lhe dá coragem, porque tinha que ter coragem para chegar diante do rei, tinha que ter coragem, mas sabe de onde ela buscou essa coragem? Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Ninguém vai ter coragem para fazer as coisas de Deus, quando na verdade ele não se coloca diante de Deus. Porque é Deus quem vai te encorajar. Quando eu fico olhando para o mundo, para as coisas do mundo, para as situações que estão no mundo, para as guerras, violência, morte, para tanta coisa ruim, se eu não busco a Deus e não me coloco diante de Deus, eu vou desistir, eu vou recuar, eu vou entrar em depressão, eu vou olhar para mim mesmo, eu vou achar que tudo está bem comigo, então tudo está bem. Não está tudo bem não. Tem muita gente morrendo de fome no Brasil, morrendo de mortes de homens contra as mulheres, mulheres contra os homens, filhos contra os pais, pais contra os filhos. A minha sogra, por exemplo, morreu de tanto problema, e menos o Covid-19. Essa mulher ficou 60 dias internada no CTI em São Mateus, mas não sei quantos dias ali, todos de 3 vezes por semana levava para fazer hemodiálise na cidade de Colatina, 100 quilômetros. E ela morreu de traumatismo craniano e de choques, outros, o tombo que levou, neurisma. Não morreu de Covid. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo espiritualmente também, porque estão com medo, se acovardando. E Deus não tem prazer. Por isso, Deus nos chamou aqui. Por isso Deus te colocou nessa terra. Por isso Deus nos chamou para essa terra, para nós fazermos a diferença em nome de Jesus. Que nesses dias Deus levante Esther que vão aproveitar as oportunidades que foi dada, Esther que vão aproveitar as oportunidades das posições que Deus deu, para poder buscar a direção de Deus, buscar o propósito de Deus. A nossa casa não é a mesma, a nossa casa ela é diferente, porque nós buscamos a Deus dentro dela. Nosso trabalho não é o mesmo, porque nós buscamos a Deus no nosso trabalho. Nós não vamos para o nosso trabalho reclamando que vamos ser mandados embora. Nós vamos para o nosso trabalho orando para Deus abrir portas, para que aquela empresa não venha falir em nome do Senhor Jesus. A nossa casa não é lugar de medo. Não, a nossa casa é lugar de temor de Deus. Nossa família não é lugar de medo, é lugar de temor de Deus. Nossa casa é um lugar bonito, porque lá tem Jesus Cristo dentro dela. Onde tem Jesus vai se tornar bonito. Eu já tive a oportunidade, não somente aqui, mas em Betim, de entrar em tantas casas que não tinha reboco na parede, não tinha piso no chão, não tinha móvel nenhum dentro da casa, mas tinha a beleza do Espírito Santo de Deus. Onde tem a beleza do Espírito Santo de Deus, vai ser diferente. Agora, onde não tem a beleza do Espírito Santo de Deus, pode arrumar do jeito que for, pode colocar o melhor móvel, pode pintar melhor tinta, pode colocar o que quiser, mas vai faltar algo dentro daquela casa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. O que embeleza a nossa vida
é o Espírito Santo de Deus. Que embeleza a nossa caminhada é o Senhor Jesus. Que nós aprendamos nessa manhã com essa mulher que teve coragem de agir e que não teve medo. Teve medo sim, medo normal como nós temos. Todo mundo tem medo. Nós temos medo. Nós não somos super, nós somos pessoas que somos limitadas. Toda pessoa limitada tem medo. Mas ela é um medo que não para. O medo que para é o medo que atrofia e que leva à enfermidade, que leva a doenças e à paralisação. Parou, se torna mar morto. Mar morto recebe as águas, mas ele não tem nenhuma fluente dele que vai para outro lugar. Não, ele só recebe. E Deus não nos chamou apenas para receber. Deus nos chamou para nós aprendermos e passarmos para aqueles que ainda não têm. Que nessa manhã Deus venha falar ao nosso coração e continue falando de uma maneira especial às nossas vidas, assim como Deus fez na vida de Esther. Na hora que você se deparar por uma situação difícil, lembra da beleza que tem dentro de você, amabilidade, lembra da sabedoria que Deus pode te dar e busque coragem, porque Ele pode te dar coragem. Mecanismo e ferramentas para Deus nos dar coragem, nós já temos: palavra, oração, jejum. Palavra, oração, jejum. O Espírito Santo de Deus está aí. E nós estamos aqui para poder fazer a vontade de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. E nós vamos cear nesse momento. Vamos participar desse momento. Para a glória de Deus. Enquanto tiver uma pessoa que vier no culto pela manhã, quero lembrar a igreja que foi liberado 30 pessoas por cada culto. 30 pessoas. Então está convidada a igreja, lógico que foi muito em cima, né? Mas está convidado, porque se chegar mais de 30 à noite, nós não podemos, né? Por isso que a gente vai continuar fazendo 2 cultos. Se tiver 2 pessoas que venham no culto de manhã, nós vamos continuar fazendo os cultos, né? Para que não gere.